Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Davi Oliveira, em mais aqui no Café com Propósito. Que bom ter você aqui mais uma vez, em mais uma aula, onde estamos aqui essa semana trazendo uma série maravilhosa, tá bom? Você que está entrando aí pela primeira vez e não me conhece, eu sou o pastor Davi Oliveira e nós estamos aqui trazendo uma série maravilhosa no YouTube de segunda a sexta-feira, aqui 7 horas da manhã. Eu sou aqui de Goiânia, Goiás. Sou pastor aqui na Igreja Assembleia de Deus de Campinas, Ministério Madureira, que tem como presidente Bispo Oi José do Carmo e a Bispa Neuza César Carmo. E com muita alegria nós estamos aqui dirigindo uma congregação aqui no Balneário 2. Eu tenho 59 anos, já sou aposentado também, tenho uma formação em economista, fui bancário 36 anos, trabalhei 26 anos na Caixa Econômica Federal, sendo 16 anos como gerente de relacionamento e gerente de agência. Fui professor universitário também aqui, em 3 faculdades, dando aula de economia e gestão de negócios. E hoje continuo aqui como pastor, como desenvolvendo pessoas, sendo mentor de pessoas, sendo consultor financeiro, consultor de pessoas. E com muita alegria nós estamos trazendo aqui essa série, essas aulas aqui no YouTube para ajudar vidas, tá bom? Que Deus te abençoe então. Então você que está entrando aí agora, inscreva no nosso canal. Inscreva-se aqui no nosso canal, porque quando você inscreve no canal, você vira nosso aluno e você recebe aí essas aulas todos os dias, de segunda a sexta-feira. E para isso então, você acione o sininho aqui, para você ser lembrado e notificado de todas essas aulas que está aí no ar, de segunda a sexta-feira aqui no YouTube. Outra coisa, curta, comente, isso, dá um joinha, curta, comente, compartilha essa mensagem pelo menos para 7 pessoas. Eu tenho certeza que você tem aí pelo menos 7 pessoas que precisam estar ouvindo aí essas aulas, tudo dentro da sabedoria milenar que é a palavra de Deus. E nós estamos falando aí, de segunda-feira, sobre uma série maravilhosa que é Vivendo, né? Vivo hoje, vivo hoje. Pegue caneta e papel então para você anotar. Segunda-feira nós falamos aqui sobre a espada do Espírito, numa grande aula. Se você não assistiu, vai aqui na playlist, na série Viva o Hoje para você assistir. Ontem nós falamos sobre a questão de você aprendendo a ouvir. Como ouvir, né? A gente precisa aprender a ouvir mais e talvez falar menos para viver mais o hoje, ter uma vida abençoada. Amém? E hoje, dando sequência, então, a essa série aí, Viva Hoje, eu quero trazer aqui um título para você dessa aula sobre o caminho para cima. O caminho para cima. Você precisa pegar a espada do Espírito de segunda-feira, né, que nós falamos aqui. Você precisa, então, como ontem, aprender a ouvir. E hoje nós vamos te ensinar aqui estratégias sobre o caminho para cima. E como nós falamos tudo dentro aqui da sabedoria milenar, que é a Bíblia Sagrada, eu falo que a Bíblia Sagrada, ela como professor, que eu fui e continuo sendo hoje professor também na igreja, a Bíblia Sagrada, ela é a maior biblioteca que existe, ela é a maior faculdade que existe em termos de saber viver o hoje, porque ela trata de todos os assuntos da nossa vida, tanto no material, no emocional, no espiritual, no econômico, no social, né? No financeiro. Ela te ensina tudo, tá bom? Então nós estamos aqui trazendo essa semana uma série maravilhosa sobre Viva Hoje. E hoje eu quero falar para você aqui desse tema maravilhoso que é o caminho para cima. E todo mundo quer ir para cima, não é? Todo mundo quer crescer, quem não quer? Né? E como fazer isso então? Eu quero ler aqui, anote aí. Se você pegou caneta e papel ou não pegou, pegue caneta e papel e anote. Ou anote aqui, né? Vai em notas no celular. Crie aí uma pasta nessa série Viva Hoje para você dentro do Café com Propósito. Ou crie a série lá Café com Propósito e coloque lá, né?
a aula dessa semana, né, que nós estamos falando aqui, que é Viva Hoje. E hoje você vai pular assim, ó, o caminho para cima. É o tema dessa aula de hoje. E eu quero ler aqui então em Lucas capítulo 14, versículo 11, anote aí. Lucas capítulo 14, versículo 11, que fala assim, ó: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, querido, esse processo de viver o hoje e ter o caminho para cima, a gente precisa ter sabedoria. A gente precisa saber viver o hoje, viva o hoje, e também saber essa questão que o caminho para cima, muitas vezes, ele é perigoso. E muitas vezes o caminho para cima, né? Deus fala que as pessoas querem se exaltar demais. E às vezes, quando as pessoas querem se exaltar demais, às vezes as pessoas são humilhadas. E então, o caminho que ele fala aqui é: e aquele que a si mesmo se humilhar, muitas vezes será exaltado. Então, aqui fala assim, eu quero contar uma história para você aqui, para a gente fazer um comentário aqui dentro o caminho para cima. Uma vez eu tive o privilégio, né, de ir para a França, ali em Paris, e conheci a Torre Eiffel. Graças a Deus, Deus me deu esse privilégio. Quando eu aposentei, já tem 7 anos que eu aposentei, e tive o privilégio de viajar e conhecer. Na primeira vez, então, que eu fui lá e visitei a Torre Eiffel, a famosa Torre Eiffel, notei que havia 3 diferentes filas em que você poderia ficar. Uma delas levava ao primeiro nível, que ali tem os níveis. A segunda subia até mais ou menos a metade da torre. E a terceira fila subia até o topo. Eu fui até o topo. Essa vontade, né, de ir para cima. Parecia ridículo subir até apenas ao primeiro ou segundo nível. Porque a gente quer ver a cidade lá no último topo, não é? Todo mundo quer chegar no topo, enxergar alto, ver tudo mais alto. Eu estava determinado a subir até o topo. Percebi então que as filas que levavam para o primeiro e segundo nível, as pessoas subiam a torre através de uma escada de acesso. Mas por alguma estranha razão, a minha fila estava fazendo um caminho ao contrário. Estávamos descendo para um nível inferior. Entretanto, enquanto que nas outras filas as pessoas estavam subindo as escadas a pé, na minha fila, para minha alegria, estávamos seguindo a direção de um elevador. Então a gente às vezes descia um pouquinho para pegar o elevador. Na direção de um elevador que se encontrava no subsolo e que nos levaria diretamente até o topo. Olha só! A vontade de Deus para a sua vida sempre o conduz no caminho da humildade. Então muitas vezes você acha que está descendo, mas Deus está te preparando. Muitas vezes a gente humilha, seja humilde, mas Deus está te preparando para você subir um degrau, você subir os degraus da vida e ter sucesso, subir, né? Para você ter o caminho para cima. Algumas pessoas estão tão ávidas em serem bem-sucedidas, é isso mesmo, que estão forçando sua ascensão com todas as suas forças, provando que são capazes de se promoverem com ardente insistência. Tem muitas pessoas querendo subir na vida de qualquer jeito. E eu falei aqui ontem sobre aprender a ouvir a voz. Aprender a ouvir. Tem gente que não aprende a ouvir e não cresce na vida. Deus tem um elevador esperando por aqueles que querem ir muito mais além do que o nível, né? Do que o nível ou do nível 2 ou do nível 2. E a única maneira de chegarmos ao elevador de Deus, presta atenção, é descendo, né, ao lugar inferior, ao lugar da humildade, ou talvez da submissão. Aprender a ser submisso. E este é o caminho que Jesus disse para que percorremos nesse texto que eu acabei de ler. Lucas 14, versículo 11. Jesus fala: porque todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, para que você possa
ter o caminho para cima, muitas vezes você precisa, às vezes, descer primeiro. E essa talvez é uma estratégia, né, de você ter um crescimento constante, porque tem gente que às vezes cresce rápido demais, né, mas ele não está maduro para isso, ou às vezes ele não é uma pessoa humilde, preparada para isso, e acaba tendo uma queda lá na frente. E este também é o caminho que o próprio Jesus trilhou. Jesus trilhou. Este caminho leva ao lugar mais elevado que existe, pois o caminho para cima, que é o que nós estamos falando aqui hoje, é na realidade para baixo. Nós precisamos então, né, nos humilharmos na presença de Deus e às vezes até humilhar na presença de pessoas que são pessoas que talvez sejam mais experientes, mais maduras que a gente. E partindo aqui para o segundo momento, eu quero que você aprenda comigo aqui o seguinte: a questão da ação versus a intenção. Anote aí também a questão da ação e a intenção. Ação versus intenção. Eu quero ler aqui, então, em Mateus, capítulo 21, para a gente comentar essa segunda parte aqui do caminho para cima, que você precisa colocar na sua vida essa questão da ação versus intenção. Isso é muito importante. Anote aí. Beber uma aguinha aqui. Em Mateus capítulo 21, versículo 28 a 30, fala assim, olha: mas que vos parece? O homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E ele, e respondendo, ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Olha que contradição, hein? O primeiro falou, não quero. No primeiro momento falou, não quero. Mas arrependeu, olhou as circunstâncias e foi depois. E o segundo falou, eu vou, Senhor. E não foi. Tá, o que nós podemos comentar sobre isso aqui? Vamos lá. Então, essa questão da ação versus intenção, O primeiro falou que não queria ir, mas foi. Teve uma ação no momento de não querer, mas a intenção dele depois era ir. E o segundo teve, eu quero, mas não foi. Então, um certo evangelista, vou contar uma história aqui para você. Um certo evangelista bem conhecido estava presente em uma conferência lá nos Estados Unidos, em Indianápolis, que tinha como tema o evangelismo em massa. Inspirado pelas mensagens comoventes que estava ouvindo sobre ganhar os perdidos durante a conferência, ele foi com seu líder de louvor numa esquina durante um intervalo naquela noite. Presta atenção. O líder de louvor ficou de pé sobre uma caixa e começou a cantar. E depois que uma pequena multidão se reuniu ao redor deles, o evangelista começou a pregar. A multidão, então, cresceu de tal forma que gradativamente começou a se misturar com as pessoas das filas de conferencistas que estavam entrando no auditório. Aquela multidão estava cheia de pessoas espiritualmente famintas. E o evangelista começou a pregar apaixonadamente. Depois de algum tempo, os responsáveis pela conferência voltaram e começaram a resmungar e a reclamar entre eles. Que atrevimento desse evangelista, impondo-se dessa maneira? Quem ele pensa que ele é? Mais tarde, um representante dos responsáveis daquele evento se aproximou daquele evangelista no meio do seu sermão, naquela multidão, e sussurrou em seu ouvido. O evangelista parou de pregar e disse à multidão que estava ali ouvindo o evangelho: agora precisamos concluir, porque os irmãos da conferência desejam vir e discutir o tema como alcançar as massas.
Por que sempre existe uma grande linha divisória entre a ação e a intenção? Para todo aquele que corre atrás e que está sempre disposto a ir sem reservas, há sempre milhares de pessoas que se contentam apenas em discutir interminavelmente em suas conferências a necessidade de se fazer algo sem jamais fazerem nada de fato. Mas os que prosseguem para ver a vontade de Deus cumprida em suas vidas são pessoas de ação, de iniciativa e de urgência. Foi o que ele fez, né? Ele teve essa iniciativa. Só que aí, às vezes, ele foi contra ali a diretriz ali do pessoal do evento. Mas foi a vontade dele. Ele teve a ação e teve a intervenção, né? Ou seja, ele teve a intenção, ação e intenção. E muitas vezes a gente precisa ter isso, ação e intenção. Você tem um sonho? Para encerrar então essa palavra, você tem um sonho? Essa questão do caminho para cima, muitas vezes ele é complexo, mas com Deus você pode, né, encontrar o caminho para cima. E o que Deus fala para mim e para você nessa manhã é nos humilharmos na presença do Senhor. Você tem um sonho? Bem, não fique só falando sobre ele. Faça alguma coisa, pois a fé sem ação é morta. Então precisa ter, né, ação. E você precisa então, para fechar essa aula de hoje, dentro do caminho para cima, você precisa se humilhar, ser humilde, mas você precisa ter ação, você precisa sonhar. Amém? E Deus vai te abençoar então. Que Deus te abençoe então, que essa aula de hoje possa ter trazido uma importância para a sua vida. Que eu tenho certeza que para viver hoje nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, igual foi falado hoje, mas nós precisamos então também, muitas vezes, nós precisamos saber este caminho para cima. E Deus nos dá este caminho. E quando Deus nos dá este caminho, nós precisamos entrar então com ação e também com intenção. Tá bom? Que Deus te abençoe então. E nós estaremos aqui amanhã trazendo aí mais uma aula aí dentro desse tema, né? Dessa série Viva o Hoje. Que Deus te abençoe. E você que está entrando aí agora, não esqueça, inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal para você virar aluno aqui do nosso Café com Propósito, tá bom? Acione o sininho para você ser lembrado e notificado de todas essas aulas. Curta, comente, dá um joinha, porque quando você faz isso, o YouTube entende que a mensagem é relevante, ele aciona o algoritmo para alcançar mais pessoas aí. E são aulas gratuitas, né? Aqui tudo dentro aqui da internet, no YouTube, aulas gratuitas. Mas tudo assim, dentro da sabedoria milenar, que é para te ajudar, para você ter uma vida abençoada. Então compartilhe essa mensagem aqui, pelo menos para 7 pessoas que eu tenho certeza que tem no seu convívio, precisando ouvir a palavra. Vai aqui nos comentários também, aqui embaixo, escreve lá de onde você está falando e fala o que você achou dessa mensagem. Ou você pode falar assim, pastor, faz uma série sobre tal assunto, porque eu preciso aprender mais sobre tal assunto e nós vamos fazer, tá bom? Porque aqui embaixo na playlist já tem dezenas e dezenas de séries. Já temos aqui vários assuntos. De repente o assunto que você pensou já está aqui na playlist, né? Vai aqui para você conhecer os demais assuntos, as demais aulas que nós já colocamos aqui neste canal, no Café com Propósito. Aqui já tem aqui mais de 110 vídeos gravados, dezenas e dezenas de séries aí gravadas para te ajudar. Então é isso. Espero que amanhã, mais uma vez, 7 horas, em mais uma aula. Fica com Deus, paz e prosperidade.